E exatamente foram esses resultados que deu pra gente no período de 30 dias. Hoje você vai conhecer a estratégia que me gerou R$212 durante 30 dias e que você vai poder aplicar seguindo todo o passo a passo. Exatamente isso. Eu vou estar explicando, abrindo toda a nossa estrutura completa para que você entenda como que funciona essa estratégia, como que você pode aplicar com um modelo simples, direto ao ponto, sem enrolação, que eu vou estar te explicando aqui a partir de agora. Será impossível você não lucrar todos os dias. Então, vamos lá para a tela do meu computador para a gente poder entender o passo a passo. É importante que você preste atenção e não pule esse vídeo para que você entenda cada detalhe dessa estratégia para que você consiga aplicar de forma correta. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Wellington Martins e eu atuo dentro do mercado financeiro de Forex, onde eu simplesmente utilizo todas as minhas operações utilizando uma inteligência artificial, um Expert Advisor, para que ele tome as decisões nos melhores momentos, sem eu precisar ficar lidando com o emocional e muito menos ficar horas e horas na frente da tela. A maioria das vezes a gente erra por lidar com o lado emocional e às vezes a gente toma a decisão errada. E essa inteligência, ela pode simplesmente mudar totalmente os seus resultados dentro do mercado financeiro. Então me acompanhe aqui para que a gente consiga entender o passo a passo, um conteúdo bem completo. É importante que você entenda cada detalhe que eu vou estar explicando aqui para que você não se perca e consiga ter resultados ainda essa semana. O primeiro ponto é a gente identificar se essa estratégia é validada. E para isso, a gente consegue entender claramente que a gente está aqui dentro da nossa corretora, onde a gente tem todo o nosso histórico de negociação, que no final a gente consegue visualizar aqui o lucro que a gente obteve nos últimos 30 dias, que foram $1.273, que dentro do mercado a gente fatura em dólar, então a gente convertendo de dólar para real, dólar hoje, $1.273, que dá aproximadamente aqui um total de R$6.383 de lucratividade que a gente acabou de converter. E a gente simplesmente verifica aqui na nossa calculadora, 6.383 dividido por 30 dias. A gente tem aqui uma lucratividade de R$212, 100% utilizando o uso de uma inteligência, sem precisar de ficar entendendo de análise gráfica. E é exatamente essa estratégia que eu vou estar compartilhando com você aqui agora, nesse momento. Desde já peço para você dar o like, que é muito importante. E se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva nesse canal e ative o sininho para que você entenda de cada detalhe como que funciona essa estratégia para você aplicar junto comigo. Então, bora lá para a gente poder entender como que funciona essa estratégia. O primeiro ponto que a gente precisa entender é quanto iniciar com essa estratégia. Eu fiz alguns testes antes e aí o teste que mais sobressaiu com essa conta foi de $400. Então, a gente iniciando aqui com $400 nessa conta é o primeiro ponto que a gente precisa se identificar para a gente iniciar nessa estratégia. O segundo passo é a gente verificar aqui o nosso risco que a gente teve nessa conta. Relativamente aqui a gente teve um risco de 4,53%. Isso aqui foi um teste que a gente rodou para que a gente primeiro verificasse se essa estratégia realmente ela pode ser rodada numa conta real. E baseado nesses critérios que a gente conseguiu encontrar uma boa estratégia, com uma boa performance, ao longo do tempo, a gente simplesmente colocou a grana e colocamos as mesmas configurações. E exatamente foram esses resultados que deu pra gente no período de 30 dias, que foram R$212 aproximadamente, que a gente acabou de ver. E aqui a gente consegue visualizar no nosso teste que a gente fez de outubro, novembro, dezembro, depois começamos agora em janeiro, fevereiro e março. E por que isso? Porque como o nosso robô ele trabalha com o sentimento do mercado, foi da data aqui que a gente, essa nova versão do MT5 que a gente tem, e a gente começou simplesmente a rodar ele devido ao armazenamento que tem na nossa estrutura Algo System. Então a gente simplesmente colocou esse período que a gente tem. Então, baseado nisso, a gente teve um lucro aqui de $7.026. E exatamente, se a gente parar para analisar, foi os resultados que a gente obteve nos últimos 30 dias, utilizando a mesma estratégia que a gente validou para que a gente consiga passar para todas as pessoas que iniciam com a nossa inteligência. Então a gente aqui consegue ver também os dias que performaram, né? Então a gente conseguiu colocar simplesmente ele para rodar de segunda a sexta-feira e a gente consegue ver também a nossa taxa aqui de assertividade, que foram 73 ganhos consecutivos. E aqui a gente também vê que a gente teve apenas uma única perda. Então isso mostra uma performance muito grande para que a gente tenha a maior probabilidade de acerto do que de erros. E baseado nesses critérios, a gente simplesmente
colocou e foi os resultados que a gente conseguiu. Então agora a gente vai entender exatamente como a gente aplicar essa estratégia, como que funciona essa estratégia e por que é importante você assistir o conteúdo até o final para que você consiga aplicar de forma correta. Não fique só querendo um setupzinho, uma configuração pronta, e você entenda a estratégia do mercado para que você veja se faz sentido para você ou não. Ok? Então vamos lá para entender o fundamento dessa estratégia e por que ela realmente está tendo essa grande taxa aqui de assertividade que a gente está vendo e está tendo uma perda mínima que você pode aplicar hoje, entendendo todos os conceitos. E baseado nesses critérios, a gente consegue ver se a gente rodou, né, esse teste durante 6 meses e a gente fez esse valor aqui de $7.026, então basicamente a gente vem aqui na nossa calculadora, $7.026 dividido por 6, que são 6 meses. Então a gente teve aqui um total de $1.171. Basicamente o dólar está hoje 5, que a gente pode calcular aqui, e a gente vê aqui que está 5 vezes, basicamente. Também esse valor aqui vezes, então a gente tem aqui um total de R$5.855. E a gente pode dividir por 30, que são 30 dias, então a gente tem aqui R$195, que a gente consegue entender que gerou aqui nesses testes. Porém, como a gente está falando do mercado de renda variável, a gente conseguiu entender que lá na conta real, quando a gente colocou, como a gente colocou, ele gerou um pouco a mais, mas foi um valor bem próximo, ou seja, ele deu além do que a gente, como base, para a gente poder antes de colocar na real. Então, depois que a gente colocou na real, a gente conseguiu entender que foi o lucro um pouco maior do que a gente teve aqui. Passamos aqui para o próximo passo, que é entender sobre a estratégia, que agora eu peço a sua atenção redobrada aqui. Primeiro ponto, a gente precisa entender que essa estratégia vai ter uma assertividade muito grande e ela requer um pouco de paciência. Que muitas pessoas que às vezes iniciam no mercado, ele quer simplesmente ter uma lucratividade bem rápido. A gente viu que a gente teve esse resultado num dia, porém, a gente simplesmente pegou todo o valor que a gente lucrou durante os 30 dias e dividiu por 30, certo? Então, pode ser que naquele dia não exatamente você tenha aquele valor, é o primeiro ponto, mas totalizando os 30 dias, a gente dividindo, você viu que a gente chega em torno de R$212 de lucratividade, que pode ser um pouquinho a mais, pode ser um pouquinho a menos, porque a gente se trata de um mercado de renda variável. É o primeiro ponto para a gente poder se identificar aqui com o conceito básico dos básicos, para a gente poder entender sobre o uso dessa estratégia. E agora a gente parte para o entendimento da questão de como ele faz como que ele realmente consegue ter essa boa assertividade. Então vamos entender aqui como funciona essa estratégia. O primeiro passo, essa estratégia ela vai ter apenas 2 ordens. E o próximo passo, ela vai trabalhar aqui uma única operação, que é uma compra ou uma venda. Ela não vai abrir as duas de uma única vez, certo? Porém, se o mercado inverter, né, e contra aquela operação, aí sim ele vai abrir a operação de venda. Só que você vai entender o conceito aqui dessa estratégia e por que ele vai fazer depois uma venda, mesmo estando com uma compra também, ou ele simplesmente pode ir só seguindo o sentimento do mercado. E aqui a gente entende que aqui ele vai trabalhar com take infinito, que eu costumo dizer que é 50 mil pontos, tá? 50 mil pontos, ok? Esse take de fato é para ele não alcançar mesmo, né? Ou seja, tomara que alcance, mas o sentido aqui que a gente colocou esse take infinito é para que ele não dê take e sim saia da operação quando existir reversão do mercado, que pode ser o mercado ficar neutro, pode ser o mercado sair de compra para venda, ou de compra forte para venda, ou venda forte, não sei, mas basicamente aí sim ele sai do trade. Então, esse é o próximo passo. Ele vai sair, quando ele vai sair da operação? Quando existir mudança no sinal. Então, sair da operação, a mudança, ok? Então esse é o ponto que a gente vai sair ele vai sair da operação na mudança do sinal, e esqueci de apontar aqui também mais neutro. Então ele sai da operação na mudança do sinal mais neutro. Só que aí esse ponto é importante, que ele só vai sair dessa operação mais neutro se o mercado, se a operação tiver de fato no positivo. O outro ponto é a gente vai operar no gráfico. No caso, o robô ele opera no M1, no time de M1, isso que a gente sabe, né? O robô V12 ele só trabalha no time de M1, porém a análise que ele vai estar fazendo é no time de M15. Então é um outro ponto aqui que é no time de M15, certo? Ele vai estar analisando internamente, conforme eu já expliquei, o robô V12 ele vai atuar ali dentro do gráfico de M1, porém internamente a análise que ele vai estar fazendo do sentimento do mercado vai ser em M15. E o próximo parâmetro importante que a gente vai estar utilizando é a proteção, é o wedge, que você vai estar entendendo mais a fundo.
O que seria o edge? O edge é simplesmente uma proteção daquela operação que vai contra. Então, aqui a gente vai utilizar também o edge, que ele vai servir tanto para proteger essa operação de compra ou essa operação de venda, se o mercado for contra uma dessas duas operações, que vai ser bem interessante. E o edge, ele vai estar trabalhando também com mais suporte e resistência. E esse suporte e resistência, ele vai ser analisado em D1, no gráfico diário. É importante a gente entender isso aqui. Poxa, Wellington, mas como assim? O edge com suporte e resistência? Exatamente. O nosso robô, ele trabalha... a gente pode configurar o edge, que faz a proteção daquela operação que foi contra. E aí, ele só vai ativar esse edge, ou seja, ele só vai me proteger se o mercado romper o suporte ou uma resistência no gráfico diário. E como que ele faz isso, Ed? Se ele está operando em M1? Exatamente o que eu acabei de explicar. Ele está operando em M1, porém, internamente ele está olhando para o D1, né? Ou seja, se a gente está configurando o edge para o suporte e resistência no gráfico diário, ele vai simplesmente colocar um suporte e uma resistência no gráfico diário. Beleza? Então é a inteligência que faz toda essa análise sem a gente precisar de ficar reconfigurando. A gente vai configurar isso uma única vez e vai conseguir entender basicamente o que a gente tem de modelo aqui para a gente poder estar operando. E assim a gente consegue ter os resultados que eu acabei de te mostrar aqui, de fato, 100% real na prática, que já geraram para mim. Então, ou seja, é uma estratégia 100% validada. O próximo parâmetro que a gente vai precisar aqui, que a gente vai ter na nossa estratégia, é um stop loss diário. Como assim, Wellington? Se o edge já está fazendo a proteção, por que esse stop loss diário? Exatamente. A gente tem o edge para fazer a proteção da operação, porém não significa que o edge também ele não possa te dar um prejuízo, né? Ele não possa fechar no prejuízo. Pode acontecer dele fechar no prejuízo, porque o mercado ainda assim pode romper esse suporte ou essa resistência e simplesmente ele pode depois voltar para aquele cenário, ele pode voltar dar aquela continuação que a gente abriu o trade ali, basicamente, para poder seguir a tendência do mercado. Mas acontece no mercado ir naquele ponto de suporte ou resistência no diário e depois retornar para onde estava aquela operação. E aí ele vai simplesmente sair desse trade mesmo. E é interessante que ele não vai demorar muito sair, porque ele vai estar simplesmente operando aqui, que a gente viu aqui no gráfico de M15. Então, ou seja, ele vai estar mudando o sentimento do mercado, né, de compra forte ou venda forte de forma mais rápida. Então é bem bacana esse modelo que a gente criou. E aqui a gente vai estar utilizando esse stop loss, é um stop loss diário da minha conta. Vamos dar um exemplo que eu quero colocar que se a minha conta estiver 3% de prejuízo no dia, eu fecho todas aquelas operações e não opero mais. E por que isso seria interessante? Porque assim eu entendo que o mercado não está favorável, que a gente até explicou já na nossa mentoria lá do Risco Milionário para os nossos alunos. Aqui, ó, então a gente vai colocar aqui um stop, simplesmente um stop loss de 3,0%, ok? Esses 3%, ele é muito relativo, que vai depender como que você quer estar utilizando. Lembrando que não é 30% que eu coloquei, é 3%. E você pode colocar 5%, você pode colocar 1%, 2%, 4%, 6%, vai depender de cada pessoa, vai depender do seu gerenciamento. Eu preferi colocar dessa forma, mas depois eu posso ir alternando. Não quer dizer que eu configurei uma única vez e eu preciso deixar apenas esse valor de stop loss diário. Se eu perceber ao longo da jornada que esse stop loss ele pode sim estar acarretando de estar sendo muito estopado, eu posso ir ajustando esse valor, porque o mercado ele é dinâmico, ele muda o tempo todo. E isso aqui é questão de gerenciamento. Esse conceito aqui de stop loss, ele é em porcentagem. Por que porcentagem? Porque assim eu consigo simplesmente se basear em qualquer conta, seja ela de $400 que você inicie e seja ela de $10 mil, $100 mil, não sei quanto você pretende iniciar. Então aqui a gente tem essa base que a gente vai estar simplesmente criando essa estratégia. E agora vamos entender cada ponto desse aqui. Tá? Que é importante, cada ponto desse aqui, para a gente poder analisar como que funciona a estratégia, que a gente entendeu o que é a estrutura dessa estratégia para a gente poder gerar em torno aí de R$212 por dia utilizando essa inteligência. Então vamos lá, a gente vai aqui para o próximo ponto, entender que, vou dar um exemplo de operações de lote de 001, mas é lógico que ali a gente vai se basear de acordo com a conta, porque o robô ele trabalha com lote também baseado em saldo em conta. Então vai depender da sua conta e ele vai abrir o lote proporcional à sua conta. É lógico, caso você queira
é possível personalizar também a ferramenta. Você pode colocar o lote manual, né, da forma que você achar que fique legal também. Mas a gente colocou essa questão de porcentagem, que assim ele consegue fazer juros compostos de acordo com sua banca, sua conta vai aumentando, tá? Então, olha só, vamos dar um exemplo básico aqui, que o robô, ele foi lá, a ferramenta foi lá, abriu o primeiro trade, tá? A primeira compra, a gente tem aqui o buy, que é a operação de compra, ele abriu com lote aqui de 0,01. Aqui nesse momento, pode acontecer do mercado ir ao seu favor, deixa eu botar até de verdinho para ficar mais bonito. O mercado pode acontecer de ir ao seu favor ou ir contra você nessa operação que a gente acabou de comprar, caso a ferramenta faz isso para gente. Então, se o mercado está lá no painel do robô, está com compra forte, analisando em M15, ele vai simplesmente comprar. Por mais que você veja às vezes o mercado caindo, não quer dizer que o mercado vai continuar caindo. Tá? O robô ele simplesmente trabalha com probabilidade. Então a gente trabalha com sentimento. Então a gente vê assim, eu tenho um sentimento que o mercado vai estar descendo, mas esse sentimento que você está vendo ali é exatamente que você está vendo o mercado descendo. Não baseado em análise, não baseado em parâmetros, em probabilidade. Então o robô ele trabalha com probabilidade. É um sentimento de probabilidade, é diferente do nosso sentimento que é mais visual. Então, se você realmente faz uma análise técnica, você trabalha com vários indicadores, trabalha com vários tipos de probabilidade, é bem provável que você vai ser mais assertivo do que o cara que trabalha mais com sentimento, né? De ver o mercado caindo e vende, ver o mercado só descendo, subindo e compra. Então, baseado nesse critério, é bem provável que você tenha muitas perdas, porque o mercado ele não funciona dessa forma. E olha só, aqui, ó, nessa operação, essa única operação que ele acabou de abrir, lembra que a gente vai trabalhar com apenas duas operações, uma de compra e uma de venda? Nessa operação que ele acabou de abrir, então vamos dar um exemplo que ele abriu a de compra, o mercado pode sim vir contra. Então vamos dar um exemplo que se o mercado veio contra essa minha operação aqui, o que acontece agora? Eu estou ficando negativo, mas isso é de menos. E a gente tem o nosso famoso candle, né? Vamos entender aqui o nosso gráfico aqui dentro desse cenário aqui, né? Então a gente tem aqui o nosso candlezinho aqui para a gente poder se basear e entender a estratégia de fato corretamente. Então aqui a gente tem o nosso candle verdinho, que são geralmente quando o mercado está comprado, né? Está subindo. E a gente tem aqui o nosso candle vermelhinho, que geralmente é o candle que está descendo. E aqui é importante a gente entender que, vamos dar um exemplo aqui para a gente entender sobre a nossa estrutura, que a gente está aqui no gráfico diário de D1. Olhando para o gráfico de D1, a gente vai ter aqui a nossa resistência, tá? E aqui a gente vai ter o nosso suporte. Esses dois, tanto a resistência como o suporte, ele vai estar olhando para o gráfico diário e vai aguardar o mercado romper ou o suporte, se a gente está aqui com essa compra, conforme a gente viu nesse exemplo, e o mercado veio contra, nesse cenário aqui o mercado veio contra, então nesse ponto aqui, se tiver lá no painel do robô, existe uma venda forte, ele olhando para M15, existe um rompimento de suporte, eu vou abrir aqui o nosso edge para simplesmente proteger essa operação. Então aqui ele vai acionar o nosso edge com o mesmo valor que a gente tem aqui, que é de 0,01. Esse edge vai ser para proteger essa operação aqui, tá? Então esse edge vai ser proteger essa operação aqui. Sendo que dentro desse percurso, tá? Dentro desse cenário aqui que o mercado subiu, né? Que ele abriu a operação aqui de compra e por algum motivo o mercado veio contra, e pode acontecer de fato. Só que aí que está o ponto, ele está só protegendo essa de compra. Nesse percurso aqui, dentro dessa lacuna, desse espaço, pode acontecer N fatores, que pode ser que o mercado reverta de fato e apareça ali no painel do robô venda. Então, nesse cenário aqui, ele pode também estar vendendo e abrindo uma operação de venda com o mesmo lote de 001. Essa operação que ele está abrindo de venda não é o edge, é do sentimento do mercado. Então, o mercado pode sim continuar descendo aqui nesse percurso aqui que a gente está vendo. O mercado pode continuar descendo. E a gente lembra que a gente colocou o take infinito. Então, ele basicamente vai continuar ficando positivo. E quando romper esse suporte,
para que a gente não fique muito exposto nessa compra, a gente faz o travamento, fazendo com que essa operação aqui de compra fique travado. E aí a gente vai ter só o lucro e tendo o lucro daquela operação de venda. Porque como a gente está com take infinito. E quando é que ele sai desse edge? Quando é que ele sai daquela venda que ele fez com o sentimento do mercado? Basicamente, quando o mercado reverte o sinal. Lembra que a gente colocou aqui essa questão aqui, né? Esse ponto aqui para sair da operação na mudança do sinal mais neutro. Então, ou seja, quando lá no painel do robô fica neutro ou inverte o sinal ali de venda para compra, ele sai dessa operação de venda do sentimento do mercado e o edge, que é esse aqui que ele ativou para poder fazer a proteção dessa operação aqui, ele simplesmente vai sair quando tiver compra forte no mercado. Então, quando tiver compra forte, ele sai desse edge. E esse edge, ele pode sair tanto no positivo como no negativo. Como assim, Wellington? Vamos dar um exemplo que o mercado foi descendo e ele, como ativou o edge abrindo um lote de 001, porque aqui foi um suporte em D1, e ele abriu uma venda com lote proporcional que já tinha da compra para fazer esse travamento, essa proteção. E pode acontecer do mercado simplesmente continuar descendo aqui, então a gente está ficando positivo no edge e também com uma ordem aqui que a gente acabou de falar, que nesse cenário aqui, se tem no painel do robô uma operação de venda, tá? Então ele vai simplesmente abrir também com lote de 0,01, que aqui no caso é operação com sentimento do mercado, tá? Então são coisas diferentes. Essa operação de venda aqui que a gente tem aqui, ele vai abrir com sentimento do mercado. Já essa outra aqui, ele está abrindo o edge para fazer a proteção daquela compra. Então, entendendo esses conceitos aqui dessa estratégia, a gente consegue ver como que funciona, né, por dentro. Agora a gente vai lá para o robô para ver basicamente como que funciona essa estratégia e por que ela gerou esse resultado para mim e por que pode gerar para você também, desde que você entenda toda essa estrutura. Se você já tem a ferramenta, basta que você aplica. Se você não tem, você vai ter acesso também no final desse vídeo. O link vai estar na descrição para que você consiga entrar para o sistema e ativar, aplicar de forma correta. Wellington, por que você não disponibiliza? Tem muitas pessoas já falam, por que você não disponibiliza esse setup para mim? Porque você não entende da estratégia, então fica muito ruim. É um ponto interessante porque o setup ele te deixa preguiçoso, que eu vim percebendo ao longo da jornada. Então você acaba que fica uma pessoa que fica só tentando algo que seja fácil. E algo fácil te deixa na zona de conforto. E o que te deixa na zona de conforto não te gera resultados. Porque você fica sempre no seu achômetro. Tudo isso porque você não consegue entender como que é o funcionamento da estratégia. Então você entendendo o vídeo até o final, você vai entender de fato como funciona a estratégia. Você vai entender basicamente como utilizar a ferramenta de forma correta. E assim você não só me ajuda a melhorar a cada dia mais o sistema, também como você consegue grandes resultados, assim como não só eu tenho e diversos alunos aqui na nossa estrutura Algo System, beleza? Então olha só, então vamos entender aqui basicamente agora como que a gente pode ver com mais detalhes dentro do Expert, como que isso funciona mais a fundo, tá? Então presta bastante atenção novamente, que isso aqui vai ajudar muito a clarear todos os conceitos que a gente explicou dentro da estratégia. Bem, aqui dentro do MetaTrader 5, a gente está dentro do MetaTrader 5, porém é a mesma coisa para você que já tem o MetaTrader 4, tá? Essa versão ainda MetaTrader 5 não está disponível, portanto você viu que você consegue enxergar que antes da gente disponibilizar a versão MetaTrader 5 do V12, ainda assim a gente está fazendo nossos testes, a gente está validando e a gente já utiliza em contas reais para depois sim disponibilizar para os alunos, certo? A gente está no MetaTrader 5, só que você pode, se você tem, você pode aplicar da mesma forma, que não muda no MT4, é a mesma coisa, as configurações, o sistema é o mesmo. A questão é que o MetaTrader 5 é uma plataforma mais atual. Então vamos lá, vamos entender aqui esse critério básico aqui, como que funciona essa estratégia. Lembra que a gente explicou basicamente, né, os conceitos básicos daqui, que a gente tem que ter $400, que é o mínimo que a gente recomenda para essa estratégia. A gente colocou aqui nesse período, a gente vai estar operando no time de M1, a gente vai estar colocando aqui execução perfeita. O ativo, ele é muito relativo, certo? A gente fez aqui essa avaliação no SDIN,
Lembrando também que a gente pode também fazer no Gold, no SHA, a gente pode usar no GBP/USD. Não existe uma regra, um critério para que eu tenho que usar só em uma única paridade, eu tenho que usar só no único par. Não, a gente pode avaliar em outros pares também. E por isso que é interessante você entender sobre a estratégia. Mas a gente vai deixar aqui nesse USD/Yen, a gente poderia colocar ou no GBP/USD, a gente poderia colocar no CAD, JPY, enfim, tem diversos pares para você se identificar, estudar, analisar mais a fundo. Mas vamos ser bem mais direto aqui, a gente vai colocar no modo visual também, para a gente poder, como que funciona a estratégia. Aqui a gente, da mesma forma que a gente explicou, a gente está aqui em encerrar posições positivas na inversão do sinal, mais neutro, ou seja, lembra que a gente explicou ali sobre a estratégia, que ele vai sair desse trade quando existir uma inversão do sinal ou o mercado ficar em neutro, que geralmente quando fica lateral. E a gente está aqui com compra mais venda, normal e forte, que isso aqui é a que a gente aplica para o sentimento do mercado. Aqui também é o time, que o robô vai estar analisando o sentimento do mercado em time frame de M15. A gente pula aqui também para o Edge, que a gente viu que é fazer a proteção. Aqui a gente não precisa de deixar ativar na sexta-feira, né? Que não faz sentido, porque a gente vai estar realmente utilizando uma conta pessoal, ou até mesmo se você quiser aplicar para uma mesa proprietária, acredito sim que vai te ajudar bastante aí na performance. Conforme a gente viu, o rebaixamento foi bem pequeno. A gente aqui também utiliza ativar o Edge na inversão do sinal, somente compra forte. Aqui a gente também veio aqui para o time diário, que é que eu expliquei sobre utilizar o suporte e resistência no time diário. Aqui a gente tem o lote que a gente colocou para ele estar abrindo com um lote de 5%, que mesmo assim vai ser bem pouco, porque a conta é pequena. Então é lógico que se você tiver um capital mais alto, né, um capital acima tipo de $1.000, $4.000, $10.000, então eu recomendo que você venha aqui e diminua esse lote, porque aí sim ele vai conseguir pegar mais saldo, né, ele vai ter uma margem maior, então ele é bem provável que abra com um lote muito superior. Só que como aqui a gente está com lote mínimo, é basicamente uma conta de $400, então a gente não vai abrir com um lote tão grande assim, né, tão alto assim. E é lógico que isso aqui é de gerenciamento de cada um. Você pode ir diminuindo e de acordo com o que você vai vendo nos resultados, você pode ir ajustando, tá? É interessante a gente ver esse detalhe, entender esse conceito. Aqui a gente vem para o take, que é a parte que a gente entendeu que a gente colocou 50 mil pontos, mas aqui eu estava fazendo um outro teste também e botei 6.000 pips, que é referente a 60 mil pontos, que também dificilmente vai alcançar aquele take. Só se for realmente uma alta muito gigante, é lógico, talvez você estiver utilizando algum índice, pode ser que aconteça de bater esse take como HK50, como o S30, né? Às vezes pode acontecer de ter essa pontuação sim. E aqui a gente vem para essa parte aqui de stop loss, que a gente aprendeu aqui com o stop loss, que a gente vai colocar do dia. Esse stop loss do dia, ele vai ser baseado em porcentagem da conta e a gente colocou aqui 3%, ou seja, 3% que a gente vai estar utilizando, tá? Que a gente vai estopar se atingir esse stop loss aqui, que ele precisa ficar 3% no dia, tá? Então, ou seja, vamos supor que ontem você estava 1% e hoje você está mais 2%, então não é 3%. Vamos supor que esteja flutuante, essa operação não é 3% no dia. Então, ele vai se basear somente naquele flutuante que aconteceu no dia, que isso geralmente pode acarretar de um impacto muito grande no mercado. Então, foi dessa forma que a gente gerou. Wellington, mas eu não posso botar no geral? Pode, mas aí você pode ser que acabe que bagunce a estratégia. Mas você entendendo como que funciona a estratégia, dificilmente você vai bagunçá-la. Beleza, aqui a gente coloca para rodar e aqui a gente consegue já ver o robô operando, tá? É um ponto interessante, porque essa versão MT5, a gente precisa... depois eu vou fazer um vídeo mais específico explicando como a gente vai rodar backtest no MT5, tá? Com essa versão do V12 nova aí. Lembrando que o V12 ele sempre vai trabalhar com sentimento do mercado, porque é uma estratégia que funciona muito bem. Ele acabou de abrir um trade aqui, que é o primeiro ponto. A gente consegue ver aqui a operação que ele abriu, que foi um lote de 0,02. Então, como é uma conta de $400 apenas que a gente iniciou, a gente viu aí que ele é um lote, ainda assim um lote pequeno, né? Então, ou seja, agora ele abriu essa compra e a gente está positivo.
Quando existiu aqui, ó, no painel do robô que você acabou de visualizar que ficou neutro, o que que ele fez? Ele simplesmente saiu da operação, trazendo um lucro aqui de $1,48. Então é assim que funciona a estratégia. Por isso que é importante que você consiga entender cada detalhe que eu estou explicando aqui, para que você não se perca. Ele ficou neutro, ele saiu do trade. Então vamos deixar continuar para a gente poder ver quando realmente ele precisar abrir uma nova ordem, né? Ou seja, quando o mercado for contra. Acabou de abrir, mas foi muito rápido, não deu para... Ó, aqui a gente consegue ver, nesse ponto, que ele abriu, tá? Duas operações aqui, que a gente tem aqui, uma de compra e uma de venda. E nota aqui que é só operações com sentimento do mercado, tá? Que tá assim, buy e sell. Quando ele vai operar com edge, ele aparece ali que é uma operação que ele abriu de edge para fazer a proteção. Então, nesse cenário aqui, ele simplesmente estava com a operação de venda, aqui nesse ponto. O mercado veio contra e ele rapidamente mudou também. Lembra que eu expliquei sobre aquele espaço? E aí ele foi lá e abriu uma operação agora aqui foi de venda, né, perdão, e aqui ele abriu uma operação de compra, tá? Então a gente agora está com duas operações, ou seja, uma precisa ficar positiva, né? Lógico que uma vai ficar positiva, o mercado tem que ir para algum lado, porém, NID1, lembra? NID1 a gente vai estar identificando o suporte e a resistência, baseado no que ele vai estar tendo ali de rompimento. Ele vai, se foi contra alguma operação, ele vai ativar o edge para fazer a nossa proteção, tá? Então, uma estratégia muito bem feita, muito bem pensada. Então, a gente vai deixar aqui novamente para correr para ver. E nota aqui, ó, no painel do robô, se tiver mudança e ele ficar positivo, ele sai do trade. Ó, ele acabou de sair do trade, conforme você viu. A gente está vendo aqui que ele acabou de sair dessa operação aqui. O mercado ficou neutro. E como estava positiva essa operação de compra, ele foi lá e saiu. E agora a gente está com essa operação aqui de venda, que é referente a essa aqui, né, que ele abriu, só que o mercado está indo contra. E quando que ele vai sair dessa operação? Vamos ver, né? Basicamente, se você viu o vídeo todo, você já conseguiu entender. Repara que quanto ele está indo contra aquela operação de venda, ele está ainda assim abrindo o trade lá de compra com o sentimento do mercado quando aparece ali uma compra forte. Ou compra também, né? Viu que ele ficou positivo bem rápido e saiu do trade? Então ele está lucrando um pouquinho, né? Porque o mercado não está pegando uma tendência. É importante a gente entender esse conceito também do mercado. O mercado fica bem lateral. E agora o mercado está indo agora a favor daquela primeira venda lá que ele fez, né? Olha que operação que ele fez ali, né? E basicamente fechou aquele nosso trade e agora ele está positivo nessa aqui. Então, ou seja, quando inverter o sinal ali no painel do robô, ficar neutro, ele vai sair da operação. Olha como o robô já tem aqui, ó. É importante a gente perceber que ele já tem aqui pra gente, ó, a nossa resistência e o nosso suporte no gráfico diário, tá? Então, ou seja, internamente ele já verificou isso diário, sem a gente precisar de ficar traçando nada. Ó, e agora o mercado virou o sinal aqui para neutro, conforme a gente viu, certo? Tá aqui, neutro. Ele saiu da operação, trazendo aqui $8 de lucro pra gente, tá? E aqui ele já abriu uma nova operação de compra, porque o mercado tinha ficado com o painel sinal de compra, só que por algum motivo agora o mercado ficou neutro novamente. E é assim, se ficar positivo ali, ele já sai dessa operação, tá vendo? Ele já saiu da operação. E agora está fora do horário, porque a gente determinou também no robô, no Expert, simplesmente horários. Se você achou que esse vídeo realmente te ajudou, você conseguiu entender de fato que eu mostrei 100% na prática, como você pode aplicar isso hoje, 100% de forma automática, sem você precisar de ficar analisando o gráfico, entender de coisas complexas. Em troca de todo esse conteúdo, eu te peço o like, que é importante. Você se inscrever no canal se não é inscrito, ativar aquele sininho que a gente sempre posta novos conteúdos e deixa no comentário o que você achou dessa estratégia, né? Se foi legal, se foi massa.
Depois me conta aqui se você aplicou, se você realmente está conseguindo resultados. É importante também que você utilize uma VPS com o nosso sistema para que você não precise deixar sua máquina ligada o tempo todo. Isso vai ajudar muito na performance do robô, vai ajudar muito na performance da estratégia e assim você vai conseguir também parar de lidar um pouco com o emocional, ficar tentando, né, mexer, reconfigurar, mudar. Assista quantas vezes for preciso esse vídeo para que você consiga aplicar de forma correta. É impossível você não conseguir. Lembrando que todo esse vídeo foi baseado no MetaTrader 5, porém você pode utilizar a nossa inteligência que está disponível no MT4, que aí você é a mesma configuração, é o mesmo robô, não muda nada. O link do sistema, caso você não tenha, está na descrição desse vídeo, beleza? Fique com Deus e até a próxima.